Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu, no caso agora é diurno da sua cidade, porque normalmente eu falo noturno, mas esse evento vai acontecer durante o dia em 26 de fevereiro de 2017. E que evento é esse? O eclipse solar anular, que no caso do Brasil será visto como um eclipse solar parcial. Bom, quais são os tópicos que iremos abordar? Primeiramente, tipos de eclipses solares. Segundo, por que ocorre o eclipse solar? Terceiro, quem poderá ver o eclipse no Brasil em 26 de fevereiro. Quarto, quais os principais horários de observação? E quinto, como observar o eclipse solar. Muito bem, os tipos de eclipses solares. Este é um eclipse solar parcial. Será assim que nós iremos ver no Brasil. Dependendo da latitude que você se encontra, esta parte onde aqui está a Lua poderá cobrir mais ou menos o disco solar, tá bom? Muito bem. Agora, o eclipse solar total é quando você tem o disco lunar ocultando completamente o disco solar e dá essa bela impressão aí no céu para nós observarmos. E o eclipse solar anular, que é o caso desse eclipse, porém não visto no Brasil como anular, mas sim como parcial, em outras regiões será visto como anular, é assim, você tem esse aspecto aí, onde aqui você tem a Lua, que ela não consegue encobrir totalmente o disco solar. E aí aparece esse anel aqui em volta. Por isso que é chamado de eclipse solar anular. E você tem um outro tipo de eclipse que é mais raro, aliás, diga-se de passagem, que é o eclipse solar híbrido, ou seja, nessa região você tem ele como anular, em determinadas outras regiões você tem ele como total e nas outras regiões você tem ele como parcial, tá bom? Bom, para você ter uma ideia, o próximo eclipse solar híbrido que vai acontecer vai ser em 2023, 20 de abril de 2023, ou seja, realmente é algo bem raro de acontecer. Muito bem, por que ocorre o eclipse? Numa posição que você tem o Sol, a Lua e a Terra, então você terá aqui localizada a Terra, então você terá então o eclipse solar. Nessa composição, Sol, Lua e Terra. Tá? Há de se falar que o plano de órbita da Lua não está no mesmo plano de órbita do Sol e da Terra. Ela está inclinada a 5,2 graus. É por conta disso que nós não temos eclipses solares a cada 14 dias e eclipses lunares a cada 14 dias acontecendo na posição de Sol, Terra e Lua. Aí é o lunar. Enquanto você tem Sol, Lua e Terra, aí você tem o eclipse solar. Muito bem, e quem poderá ver esse eclipse de 26 de fevereiro de 2017? Todas essas pessoas que estão localizadas nesta região aqui do globo terrestre poderão contemplar o eclipse solar, que no caso do Brasil vai ser parcial, por isso que eu coloquei aqui escrito parcial, tá bom? Bom, vamos ver mais em detalhes no Brasil. O que acontece? Aqui nós temos o Brasil. Quem estiver mais ou menos nessa região aqui, no extremo sul do Brasil, vai ver 70% do disco solar ocultado pela Lua. Quem estiver mais acima, 60%. E assim vai subindo cada vez mais. Quem estiver nesta região aqui, desta região para cima aqui do Brasil, não poderá contemplar o eclipse sequer parcial. Não vai ver eclipse nenhum. Já quem está aqui um pouco para baixo, vai ver 20% do disco solar encoberto pela Lua. Agora, se você quiser viajar de repente, ou enfim, né, aqui nessa região, onde tem aqui a parte do Chile, essa parte aqui da Argentina, aí sim essas pessoas irão ver o eclipse como anular, tá bom? Muito bem, eu coloquei aqui os principais horários das capitais aí do Brasil que poderão contemplar este eclipse. Se você mora próximo dessas capitais, próximo das cidades aqui que serão faladas, então ótimo, legal, o horário também vale. Se você mora um pouco afastada da capital do seu estado, o horário também prevalece, porém no final eu vou colocar aqui o endereço eletrônico e também vou postar aí nas mensagens o endereço eletrônico que você poderá saber exatamente o horário que vai começar, o momento máximo e o final do eclipse para a sua cidade, tá bom? Mas aqui serve como referência. Eu vou passar um pouco rápido, então fique atento aí, qualquer coisa, se você vê o nome da sua cidade ou pelo menos a capital, né, do estado que você mora, dá um pause, anota aí os números, tá ok? Então vamos lá. Nós temos Porto Alegre, nesse horário, 9h44, 11h11 e meio-dia 43. Aqui nós temos o início, o momento máximo e o final do eclipse, tá? Esta parte aqui é o quanto o disco solar será ocultado, eclipsado pela Lua, tá bom? Então você tem aqui o Sol e aqui você tem a Lua, tá ok? Muito bem. Vamos lá, Florianópolis, 11h20, o momento máximo.
Curitiba também, 11h20, o momento máximo. Temos aí São Paulo, começando às 10h02, 11h30, o momento máximo, e terminando meio-dia e 59, tá? São os horários aí para São Paulo. Veja que Campo Grande, como está mais acima, não será completamente comparado com São Paulo, por exemplo, pouca parte do disco solar será encoberto pela Lua, mas não deixa de ser um belo espetáculo. 10h10, o momento máximo. Rio de Janeiro, 11h40, aí nós teremos o momento máximo. Minas Gerais, 11h43. Vitória, 11h53. Perceba que é sempre próximo desse horário para quem está no fuso -3 em relação a Greenwich. Aí Goiânia, 11h31, já quase, né? Quase a Lua não encobriu o Sol aí, né? Teremos Cuiabá, 10h10, de acordo com o fuso horário do pessoal de lá. Salvador, meio-dia e 11, o horário máximo do eclipse. Palmas, 11h45, com um pedacinho só aqui do Sol sendo eclipsado pela Lua. Porto Velho, 16h08, o momento máximo de acordo com o horário deles, fuso horário. Aracaju, meio-dia e 19. Maceió, meio-dia e 25, momento máximo. Recife, meio-dia e meia. Campina Grande, meio-dia e 29. E aí temos Teresina, meio-dia e 13, com um pedacinho só aqui sendo eclipsado aí, né, do Sol aí pela Lua. João Pessoa, meio-dia e 32. E Natal, meio-dia e 34 aqui também. Teremos Fortaleza, pessoal de Fortaleza poderá ver esse eclipse, mas só um pedacinho aqui do Sol sendo eclipsado, meio-dia e 28. Rio Branco quase não pôde observar o eclipse, mas vai conseguir ver aqui bem pouquinho, vai dar para ver o Sol eclipsado. Bom, aí está o endereço, caso você queira saber exatamente o horário para sua cidade, tá? Os horários são que eu coloquei, de repente você mora um pouco longe, né? Eles são, pode usar o horário desse também que você colocou, né? Se você mora, por exemplo, sei lá, vamos supor que você mora afastado de São Paulo, né? De São Paulo, então dá para usar o horário de São Paulo, não tem problema se você está dentro do estado de São Paulo, entendeu? Tá? Mas qualquer coisa eu vou escrever esse endereço aqui embaixo, aí você pode também copiar e colar e usar ele como referência, tá bom? Muito bem. Como observar o eclipse? Aqui eu vou colocar o seguinte, daqui por diante a palestra começa a ficar longa, então se você não tem muita assim, paciência para assistir por bastante tempo, eu também coloco um link onde eu dei uma aula para professores lá no Planetário Hannes Kepler, no Planetário de Santo André, sobre como observar o Sol. São 117 slides, tá? Mas vale a pena assistir. Agora, de prima eu já vou colocar algumas indicações. Então fica aí, não saia ainda, porque aqui eu vou colocar algumas indicações de como você poderá observar o Sol, e a mais fácil de todas logo de cara. Depois as outras são técnicas interessantes, tá? A primeira, nunca observe diretamente o Sol, você poderá ficar cego. Isso não é brincadeira, gente, é sério, não me faça isso aqui, mesmo usando óculos escuros, tá? Então vale o recado aí, nunca, mas nunca mesmo observe diretamente o Sol, tá bom? Beleza. O que não fazer? A gente começa sempre na contraproposta. O que você não deve fazer? Sanduíches de pedaços de filme preto e branco, velados, tá? Ou sanduíches de pedaços de filmes fotográficos, coloridos. Filme fotográfico, né? Que o pessoal acaba utilizando, fazendo sanduichinho. Não faça isso, tá? Vidro esfumaçado ou vidros escuros de garrafa. Tem pessoal que pega a vela, passa no vidro de garrafa, né? Quebra a garrafa, passa no vidro e quer observar o Sol. Por favor, não me faça isso. Isso é muito prejudicial para os seus olhos. Olhar o reflexo do Sol em uma bacia com água. É muito comum a gente ver o pessoal falar, né? Para observar o Sol numa bacia d'água. Mas quem já tentou, já viu que dói os olhos, né? E não é tão fácil essa técnica, tá? Então não faça isso, tá? Óculos escuros, lentes polaroides, esquece também, não aconselhamos, tá? Papéis celofanes, que o pessoal quer fazer com sanduíche, também não. Esse é clássico, né? Raio-X, não faça, não use raio-X, tá? Não use CD e não utilize telescópios refratores, aqueles telescópios que têm espelhos, tá? Sem filtro solar na parte frontal. Tá bom? Então, se você tem um telescópio refrator e quer usar por projeção, não faça isso, porque se ele tiver desalinhado o seu espelho, vai derreter alguma peça nele, tá? Então, é um conselho que eu te dou. Muito bem, o que pode ser feito? Então, aqui está o endereço, onde eu coloco tudo como você pode observar o Sol, tá bom? Eu vou colocar também, escrever esse endereço aí, nas postagens que tem aí do YouTube, tá ok? E aí você só clica, vai lá se você quiser ver tudo por completo, tá bom? Aqui eu vou citar. Muito bem. O mais fácil de todos, o mais barato, é usar filtro de soldador, aqueles que vai na frente da máscara do soldador, tá? Número 14. Alguns recomendam o número 12, eu também até já cheguei a recomendar o número 12, mas o ideal é número 14. E como utilizar? Esse filtrozinho, você abaixa a cabeça, põe o filtro nos seus olhos, levanta a cabeça, observe o Sol e depois você volta
abaixa a cabeça e tira o filtro, tá bom? Toma cuidado aí de não colocar assim, por exemplo, né? Aqui nosso amigo, quase ele colocou aqui a sombra fora dos olhos, é perigoso, ponha sempre próximo dos olhos, tá bom? Faça esse tipo de observação. Esse filtro custa no mercado mais ou menos uns R$5, tá? Então, é uma técnica. Tempo de observação, no máximo 10 segundos. Já abaixa, descansa um pouco, depois vai, olha novamente durante uns 10 segundos, tá? Há pessoas que não recomendam, tá ok? Mas durante 10 segundos, tá? E depois você espera aí mais uns 30 segundos, depois 10 segundos olha de novo. Dá para segurar assim, tá bom? Muito bem. O que você vai ver é isso aqui. Essa aqui é uma foto do sol que eu tirei com filtro de soldador. O sol está aqui eclipsado, tá ok? Muito bem. Agora, eu só vou citar essas técnicas aqui, tá? Principalmente essa aqui do telescópio refrator utilizando projeção numa folha de papel. Você deve, se você tem uma luneta, né, chamada luneta, né, que é um telescópio refrator, se você tem, você deve entrar no link que eu coloco aqui embaixo do curso que eu dei para professores no Planetário Johannes Kepler para saber se seu telescópio é ideal para fazer isso ou não, porque dependendo do seu telescópio pode derreter as lentes, tá? Se for um apocromático, por exemplo, tá? Então não faça isso logo de prima. Leia lá os slides, tá? Veja os slides para saber, tá? Mas tem esse tipo de técnica que é o telescópio refrator, por projeção. Tem esse aqui que não é muito divulgado aqui no Brasil, mas é fantástico, chamado de Sangam, tá? Que é você pode usar um balde aqui e um papel aqui na frente que você vai ver a imagem do Sol. É fantástico isso aí, tá bom? Você pode usar a buscadora do seu telescópio usando dentro de uma caixinha de papelão. Tudo isso eu explico lá nos slides, como montar, como fazer, enfim, e o que pode observar além do eclipse solar, manchas solares, por exemplo. O binóculo também você pode usar. Binóculo a ressalvas, porque se estiver desalinhado vai derreter o seu binóculo. Mas também se o seu binóculo estiver desalinhado, ele não vai servir para muita coisa, né? Mas enfim, é isso aí. Tem gente que não gosta muito dessa técnica, mas ela serve também. Solar Scope ou Sunspotter. No Brasil não é muito divulgado isso aqui, você não tem em muitos lugares, pouco é vendido, mas lá fora você encontra isso bastante para vender, vale a pena, tá? O Planetário de Ibirapuera, por exemplo, quando eu trabalhava lá, tinha esse equipamento aqui, é fantástico, vale a pena. Pinhole, né? Projeção por um furo que você pode fazer no chão, e aí é muito legal, uma técnica simples, ao invés de você ver uma bolinha, você vai ver uma bolinha cortada, que aliás, diga-se de passagem, se você estiver próximo de uma árvore, olha para o chão durante o eclipse solar, que você vai ver que não vai ter aqueles raios, né? Aquelas bolinhas clássicas, elas vão ficar cortadinhas, tá bom? E aí você pode usar de repente um cartão perfurado, ou até mesmo aquele negócio de macarrão, né? Fazer macarrão e arroz e tal, que também serve. Tá vendo? Ó, não está completamente redondinho. Ele colocou a sombra aqui durante o eclipse. Olha que curioso como é que ficou. Não ficou cada bolinha dessa redondinha, né? Ficou eclipsada, tá? Também é uma maneira bem legal aí de ver. Essa aqui, ela é muito difícil de ser realizada, tá? Na verdade, eu até digo para você que eu já tentei e não consegui fazer, mas há quem diga que dá certo. Enfim, eu coloquei aí. Vale aí a pena você tentar fazer se você quer esse desafio. Não necessariamente durante o eclipse, você pode testar antes do eclipse para ver se a imagem dentro de uma sala escura vai acontecer. Você pega um espelho aqui. Lá nos slides eu explico como montar esse espelhinho, tá bom? Muito bem. Filtro Bader, agora estamos na área mais profissional, né? Agora sim, esse aqui é 100% garantido, não tem crise, você pode fazer isso aqui, tá? Essas folhas de filtro específicas para a observação do Sol, elas são vendidas, porém no mercado nacional é difícil encontrá-las, tá? No mercado internacional se encontra bastante e não são caras, porém a construção dela geralmente é caseira, então você precisa colocar na frente do seu telescópio, você vai cortar, vai montar, tem vídeos de YouTube explicando como se faz isso, tá bom? Vale a pena fazer o filtro Bader. Um que começou a ser vendido no Brasil e depois parou de ser vendido são esses óculosinhos aqui. Lá fora é extremamente divulgado. Aqui no Brasil, quando foi vendido por R$10, tá? Você tem mais ou menos essa imagem aqui, mais ou menos nessa escala, um pouquinho menor aí, a imagem do Sol. Para ver eclipse vale muito a pena. Para ver outras atividades solares não vale a pena, tá? Muito bem. E aí o que pode ser feito com os filtros? Você pode colocar na sua buscadora, câmera fotográfica, no seu binóculo ou, como sempre, no telescópio que o pessoal faz, tá bom? E existe outro filtro, o filtro Townsend, também extremamente seguro, é uma lâmina mais escura, tá vendo? Você vê o Sol meio amarelado, enquanto o outro você vê o Sol meio esbranquiçado, aqui você vai ver ele amarelado, tá? Amarelado. Então quando você vê aquelas fotos de eclipse com o Sol amarelo assim, e o fundo totalmente preto, foi obtido através desse filtro. Se seu telescópio tem uma
tampa aqui e essa tampa tem um orifício aqui, ó, você já tem a parte prontinha para montar esse filtro. Basta colar ele aqui atrás, ó, tá? Atrás, aí você tira essa tampa. Pronto, você já montou aí a capinha para o seu filtro Towson ou Bader também, tá bom? Só toma cuidado com o que você utilizar, porque dependendo do que for o tipo de equipamento que você utilizar para colar, ele pode descolar durante o sol, durante o aquecimento, tá bom? Mas enfim, usa aí um Durex que vai dar certo, tá? Ok, outro filtro que você não encontra muito no mercado nacional é o Miller, tá bom? Que também é feito para isso. Agora, existem os telescópios refratores solares, né? Quer dizer, esse aqui que é o Coronado, clássico que muita gente conhece no Brasil, foi vendido uma certa época aqui no Brasil, agora não está mais disponível no mercado. E tem o Lunt também, que é, na minha opinião, pessoal, melhor que o Coronado, tá bom? Mas aí vai de cada um, não vamos criar polêmica aqui, tá? Mas para você ter uma ideia, um equipamento desse, se você tentar importar, tá? Comprar lá de fora e trazer para o Brasil, pagando taxa, etc e tal, só o tubo do mais simples, não esse, do mais simples você vai pagar R$ 2.500, tá? Do mais simples, tá? Existem tubos aí que você vai chegar a pagar R$ 21.000, tá ok? Então é um equipamento extremamente caro e ele é específico, ele observa só e somente só o Sol. Você não vai ver planetas com isso, você não vai ver, sei lá, nebulosas, aglomerados estelares. Ele é para exclusiva observação do Sol. Porém, suas imagens são fantásticas, são maravilhosas. Tudo bem? Bom, gente, eu estou aí para gravar o eclipse solar junto com o professor Ednilson Oliveira, tá? Nós estamos combinando de fazer a transmissão ao vivo desse eclipse solar. Se assim nós fizermos, iremos colocar o link aqui para você poder essa transmissão ao vivo, poder assistir essa transmissão ao vivo. E isso tomara que não feche o tempo, né? Não tenha nuvens no céu, tá bom? Mas nós vamos aí, mesmo assim, se tiver nuvens, nós vamos deixar a câmera ligada lá para mostrar que a gente está tentando transmitir, tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil e esse é o momentoastronômico.com.br. Espero que você tenha gostado. Desejo para nós bons céus, bom eclipse aí em 26 de fevereiro de 2017. Até lá, valeu!